Me veio essa palavra no meu coração. Jesus, o Senhor falou muito comigo a respeito dessas verdades. Essa verdade que às vezes o ser humano em si, ele busca um sentido na vida. Ele busca, na verdade, não às vezes, mas desde que ele nasce, ele quer seguir algo que vale a pena viver. E nós, como servos do nosso Senhor Jesus, nós encontramos, a partir daquele encontro com Jesus, nós encontramos o real sentido da vida. Nós encontramos o porquê de nós estarmos aqui. E justamente, o Senhor me trouxe essa palavra, algo que já tinha falado de uma forma, mas a palavra ela nunca vem vazia, e o Senhor falou comigo novamente. E um texto que é muito conhecido pelos irmãos, mas que o Senhor falou muito comigo, que é em João, no capítulo 4, a respeito do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Aquele texto, ele é muito rico, ele ensina, tantos detalhes ali, e que o Senhor falou comigo, de uma forma pessoal, e espero que fale com a igreja hoje, sobre esse encontro, o encontro com Jesus, esse encontro que transforma, não só as nossas vidas, mas as vidas das pessoas ao nosso redor. Vamos ler, é um capítulo grande, mas eu queria ler com os irmãos, por enquanto, alguns versículos. Vou iniciar lá no versículo 7 do capítulo 4 de João. Vamos lá? Diz assim, na verdade lá do versículo 6, melhor dizendo. Versículo 6 diz: havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse, obrigado, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva. A mulher disse: o Senhor não tem como que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A pastora já orou, mas nesse momento eu gostaria de orar novamente, pedindo para que o Senhor fale conosco como igreja, mas também como servos. Esse encontro que transformou a mulher samaritana, se necessário que nós tenhamos um novo reencontro com Jesus, mas que o Espírito Santo fale conosco. Vamos orar nesse momento? Deus, muito obrigado, Jesus, por cada vida aqui presente, Senhor. Obrigado porque o Senhor falou comigo, Jesus. Oh Deus, muito obrigado por essa palavra, por um dia, ó Deus, ter me encontrado, Jesus, ter me encontrado, me retirado daquele lamaçal do pecado, ó Deus, e hoje a minha vida é para Ti, Jesus. Ó Deus, esse encontro, ó Deus, transformou aquela mulher, ó Deus, e agora, ó Deus, tem a oportunidade de transformar as nossas vidas, ó Deus. Daqueles que não, ó Deus, tiveram essa oportunidade de Te encontrar, ó Deus, pessoalmente, ou daqueles que encontraram, mas ainda assim estão afastados e podem ter um reencontro contigo. Que a Tua palavra fale conosco, Senhor, de uma maneira pessoal, mas também, ó Deus, como igreja, Jesus, no coletivo. Que o Teu Santo Espírito fale, e não venha de mim, mas que venha do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus eu te peço, e que não tenha vez para o inimigo, mas que nós estejamos concentrados em Ti, Jesus, nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, meus irmãos, alguns encontros transformam o nosso dia, alguns encontros
transformam ou mudam a nossa rota, mas outros encontros podem transformar a nossa vida. E esse foi um encontro que transformou a vida daquela mulher samaritana. Um encontro que rompeu barreiras. Um encontro que era necessário acontecer. A palavra de Deus era muito clara quando ela diz, naquele momento, que era necessário passar por Samaria. Muita gente, quando lê esse texto, tenta entender por que era necessário. Porque estudando, haviam outras rotas. Haviam outras rotas ao qual Jesus poderia passar, e aquela que ele passou por Samaria, não era uma rota comum para os judeus, para ir para a Galileia. Mas na agenda de Deus, tudo tem o seu propósito. Mas na agenda do Senhor, tudo tem o seu propósito. Nada acontece por acaso. Jesus, naquele momento, sabia do valor da vida daquela mulher. E por isso ele passou por aquele lugar. Uma estrada que era conflituosa, porque é uma questão histórica, por uma questão de cultura. Mas Jesus foi intencional em passar por aquele lugar e transformar uma vida. Em transformar. E Jesus é intencional em transformar as nossas vidas. Jesus é intencional em estar nesse momento falando conosco hoje. Jesus foi intencional em falar ao meu coração. Jesus foi intencional ao me encontrar e transformar a minha vida. E eu agradeço a Ele por isso. E sei que, naquele momento, como para nós, também existem barreiras para esse encontro. Como eu disse, aquele não era o lugar pelo qual era comum que os judeus passassem por Samaria para chegar à Galileia. Existiam barreiras, eram barreiras. E esse encontro com Jesus quebrou algumas barreiras, rompeu algumas barreiras. Algumas barreiras precisaram ser quebradas para que Jesus encontrasse aquela mulher samaritana. E a título de introdução, então, eu cito 3 barreiras que Jesus quebrou no encontro com aquela mulher samaritana. Em primeiro lugar, é a barreira cultural. Naquele tempo, uma mulher, ainda mais samaritana, conversar com um homem, sendo ele também um rabino, um mestre, não era comum. Era muito, na verdade, muito estranho. Não acontecia. E ainda mais naquele momento e naquele horário. E uma mulher de uma reputação, que no decorrer do texto mostra que ela já teve outros 5 maridos e estava com um 6º. Ou melhor, nem era um marido, mas naquele momento Jesus estava quebrando uma barreira cultural, o que o homem e o ser humano entendia como era uma má reputação que poderia gerar para Jesus. O Senhor via como uma oportunidade para quebrar barreiras e transformar uma vida. Aquela mulher, ela era invisível para a sociedade, mas ela estava no caminho de Jesus. Ele a via. E não apenas quem ela era, mas quem ela poderia ser nele. Quem ela poderia ser depois de um encontro com Ele. E Jesus quebra essa barreira. E essa barreira cultural, Jesus está nos mostrando. Jesus está nos mostrando que nós devemos entender que não existe cultura que nos impeça de levar o seu nome. Na verdade, Jesus quer que nós levemos a cultura do reino de Deus para todos os povos. Em segundo lugar, a segunda barreira é a barreira racial. E quando eu digo isso, não é questão da cor da pele, mas sim entre aqueles povos, que eram os judeus e os samaritanos. Na história, mostra que quando Salomão ele morre, o reino ele é dividido entre Israel e Judá. Na verdade, o reino de Davi ele já liderava tanto Israel como Judá, mas depois disso, houveram 2 reis. E o templo em que aquele povo adorava ficava em Jerusalém, em Judá, ao sul. Enquanto quando o reino foi dividido,
o povo de Israel, que ficava ao norte, não queria passar por toda aquela peregrinação para descer ao sul, em Judá, para adorar no templo de Jerusalém. Mas eles criaram o próprio templo no monte de Gerizim. E eles ali, então, adoravam a Deus naquele templo. E depois daquele templo, ou melhor, aquele povo, ele foi destruído, ficaram cativos dos assírios. E os assírios destruíram Israel, o povo do norte, ali de cima. E a partir disso, o povo de Israel ficou somente os mais pobres. E eles espalharam o restante do povo. E então, com esse povo mais pobre, vieram outras pessoas e virou uma miscigenação, uma mistura naquele reino. Então, muita coisa ali que eles seguiam foi modificado durante o tempo. Então, tinha uma rixa em que Judá, o povo judeu, eles viam o povo de Israel, pessoal de Samaria, como pessoas hereges que não seguiam o caminho certo. E era assim, uma tradição deles. Eles se odiavam tanto que às vezes a tradição era orar, os judeus oravam agradecendo a Deus por não serem samaritanos. Eles não gostavam. É como se fosse hoje em dia você orasse agradecendo por não ser vascaíno. Brincadeira. Mas era uma coisa mais ou menos assim, o pessoal não gostava. Eles não se gostavam, aquele povo não se gostava. Mas Jesus mostrou que aquele encontro, aquela barreira, poderia ser vencida. Porque Jesus não queria salvar apenas os judeus, mas Jesus queria salvar judeus, gentios, todos ao qual o recebessem como o Senhor e Salvador. Jesus estava ali quebrando barreiras. E para nós não devemos colocar aquelas pessoas e determinar quem pode ser salvo e quem não pode. Quem tem uma tendência a ser salvo e quem não tem. Quem age, quem faz, é o Espírito Santo, é o Senhor, é essa verdade das boas novas de Jesus. Nós devemos seguir o ensinamento de Cristo e romper essa barreira de que não existe pessoa que não possa ser salva por Jesus, porque não é o que eu penso, mas é o que a verdade da palavra me diz. Em terceiro lugar, a terceira barreira era a barreira religiosa. E como nós vamos ver e discorrer melhor na frente, essa barreira religiosa tinha a ver com o questionamento que a mulher samaritana faz no texto em relação ao lugar de adorar. Como eu disse, houve essa mudança do templo, em que o povo de Judá adorava em Jerusalém, enquanto o povo de Israel adorava no monte de Gerizim em Israel, em Samaria, ou melhor dizendo. Então havia também essa questão religiosa e essa barreira religiosa. Mas Jesus, mais uma vez, sendo proposital, ele não veio para trazer religião, mas para trazer boa notícia. Mas para trazer uma novidade, um reino unido para aqueles que seguem a sua verdade, que aqueles que vivem e experimentam através de um encontro que pode ser transformador. E a partir desse encontro com Jesus, eu destaco três resultados de um encontro com Jesus. Nós vemos que Jesus passou por barreiras e teve um encontro com essa mulher samaritana, e três resultados foram gerados. Primeiro, quem se encontra com Jesus pode beber da água viva. Só mais uma vez, lendo nesse texto, no versículo 7, melhor, no versículo 8 diz, versículo 9. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ele perguntou isso porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está
pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva. Perceba que Jesus já não está falando mais sobre água. Não, a história aqui já não é mais sobre água. Mas era mais do que o físico, do que ela poderia beber, mas aqui era o espiritual. A conversa de Jesus já passou aqui do natural para o espiritual. E Jesus queria falar com aquela mulher. E às vezes nós não escutamos o Senhor. Às vezes nós pensamos que as coisas, nós naturalizamos ou racionalizamos demais as coisas. Quando Jesus nos mostra verdades que só os nossos olhos espirituais podem ver. Tem coisas que só os olhos espirituais despertos por uma vida com o Espírito Santo podem ver. E a verdade é que, como eu disse, todo ser humano, ele anseia pela eternidade, por um propósito, por uma satisfação. E aquela mulher, ela estava querendo naquele momento a água, mas Jesus estava apresentando para ela algo que ela ainda não entendia. Jesus estava oferecendo para ela água viva. E água viva nesse texto, até mesmo ela poderia entender assim, água viva no texto é como se fosse uma água corrente, uma água de um rio, não a água parada de um poço. Mas Jesus estava apresentando para ela uma água que, segundo o versículo 14, diz que quem beber dessa água, da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Ou seja, o encontro que nós temos com Jesus, nós podemos ser saciados por Ele. Não se trata de uma satisfação momentânea. Não se trata daquilo que eu quero no momento, de uma casa, de um carro, de um emprego. Não, vai além. É uma satisfação eterna. E 2 resultados para aqueles que bebem da água viva. Em primeiro lugar, é a satisfação em Deus. Quem bebe da água da vida, quem bebe, ou melhor, da água viva, não busca em outros lugares aquilo que só em Jesus pode encontrar. Nós não mais procuramos preencher aquele vazio dentro do nosso coração com conquistas, com aplausos, ou nessa geração com curtidas, com relacionamentos, com pessoas. Nada disso, na verdade, resolve esse problema. Porque a água viva nos satisfaz em Deus. É um vazio dentro de nós do tamanho da eternidade que somente um Deus eterno pode preencher. E é interessante ver nesse texto também que Jesus mostra, e ainda assim ela não está entendendo. Ela não está entendendo aquelas circunstâncias. E ela pede a água. No versículo posterior fala que ela pede dessa água, mas ela não está pedindo da água viva, de fato, que Jesus está apresentando. E Jesus muda de assunto. Jesus fala assim, não, então vai lá buscar seu marido. E aí ela fala, eu não tenho marido, na verdade eu não tenho marido. Jesus fala, dá uma palavra de conhecimento para aquela mulher que é verdade. Você teve outros 5 e esse não é o seu marido. Porque Jesus, ele queria mostrar para ela, ele estava mostrando o pecado, estava revelando o pecado. A necessidade que ela tinha não era de água, mas que era de transformação dentro dela. Era uma transformação que somente Ele poderia oferecer. Ele queria mostrar para ela que somente nós podemos receber a água viva, essa vida plena, essa satisfação em Deus, se antes nós entendermos o tamanho da nossa culpa. Ele queria mostrar o tamanho dessa culpa. Ele queria mostrar que o que ela precisava era de redenção.
era de salvação e não de água, simplesmente. Meus irmãos, nós só entendemos o tamanho da graça de Deus quando antes nós entendemos o tamanho do nosso pecado. Não dá para entender o peso do sacrifício de Jesus sem antes entender o que significa o pecado e o que as consequências, quais são as consequências desse pecado nas nossas vidas e quais foram as atitudes, o sacrifício que Jesus nos deu. E isso é graça, perceba, tudo isso gratuitamente, mas não foi barato. Jesus queria mostrar que não era a água não era a real necessidade, a água física não era a real necessidade daquela mulher, mas era espiritual. E é interessante ver que no decorrer do texto, Jesus se revela a ela, Jesus se mostra como sendo o Cristo, e ela reconhece ele como, esse encontro marca ela reconhecendo ele como o Cristo. E a atitude que ela tem é uma atitude no versículo 28 diz, então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade. Perceba que ela já entendeu que não era a forma humana de se saciar que era o principal. Quando nós temos um encontro com Jesus, nós abandonamos tudo que pode preencher, ou melhor, toda tentativa de preencher um vazio que só o Senhor pode preencher. Esse vazio que os nossos corações inquietos ficam repousados somente em Deus. E ela também mostra que o outro resultado é que daqueles que bebem da água viva é que eles se tornam uma fonte interna que saciam outros. Perceba que ela agora era alimentada por aquilo, não pela água, pelo externo, mas ela era alimentada por aquilo que veio internamente. Ela recebe a Jesus, ela recebe o Espírito, e nós somos alimentados pelo Espírito de Deus. Nós somos alimentados pelo Espírito, e esse Espírito nos sacia de uma forma que transborda para que outras pessoas possam experimentar dessa água viva, daquilo que Deus pode fazer em nós. E Deus quer isso para as nossas vidas. Ele quer, através de nós, ou melhor, esse encontro que Jesus teve conosco para nos saciar, Ele quer que nós sejamos um instrumento para saciar outras pessoas. E esse é o primeiro resultado de um encontro com Jesus. Em segundo lugar, quem se encontra com Jesus descobre a verdadeira adoração. Os versículos, após Jesus falar, ou melhor, Jesus demonstrar o pecado daquela mulher, falar que ela teve outros 5 e que aquele não era o marido dela, aquela mulher, ela fala, no versículo 19, Senhor, vejo que é profeta. Ela já muda de assunto. E ela passa agora então a falar sobre, ou melhor, tem uma dúvida. Ela tinha uma dúvida e ela foi perguntar a Jesus. Ela ainda nesse momento, nesse versículo em si, ela não o via como o Cristo. Mas ela pergunta, no versículo 20, os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Veja, ela ainda pensava, ou melhor, ela trouxe uma pergunta que não era a pergunta certa a se fazer a Jesus. Ela queria saber, ela levou para um lado mais religioso. Ela olhou Jesus como um profeta e queria tirar dúvidas com ele. Ela queria tirar o foco do seu pecado e levar para outro lado. Mas Jesus diz no versículo 23, diz assim, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade.
Estes são os adoradores que o Pai procura. E o versículo 24 diz: Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então ela pergunta para Jesus onde se deveria adorar. Mas a pergunta certa que Jesus mostra que deveria ser feita não era onde, mas a quem e como adorar a Deus. E essas respostas de Jesus, Jesus revela, então, assim, duas respostas, duas verdades essenciais, que é, adoração tem o destino certo. Quem adorar? A Deus. Aquele povo, ele criou um templo para adorar em Jerusalém, lá no monte, ou melhor, no monte Gerizim, em Israel, na Samaria. Eles não estavam adorando, Jesus fala que eles não estavam adorando o Deus certo, eles não estavam adorando o Deus verdadeiro. E é necessário em nossas vidas, meus irmãos, a partir da palavra de Deus, entender quem é o Senhor. Não simplesmente pelo que os outros falam, não pelo que os outros dizem, mas na palavra de Deus, conhecer quem Deus é. E entender que a palavra de Deus revela quem Deus é e não quem nós queremos que Deus seja. Nós não podemos criar um Deus à nossa imagem e semelhança. Não, nós somos criados à imagem e semelhança do nosso Senhor. E a nossa adoração, ela é direcionada a Deus. Nós fomos criados para adorar. E adorar não é simplesmente o momento de culto de você louvar, de você cantar uma música. Adorar, na verdade, é um estilo de vida. Há um estilo de vida daqueles que servem a Deus, daqueles que temem ao Senhor. Adoração. Ser um adorador. É esses quem a palavra fala que Deus procura. Aqueles que o adoram, adoram a Deus, o Deus revelado na palavra dele. E também a adoração, em segundo lugar, a adoração tem a maneira certa. Em segundo lugar, a resposta de Jesus para como adorar. Primeiro era quem, que é a Deus, e como adorar, que é em espírito e em verdade. Porque, irmãos, em primeiro lugar, eu queria também destacar que essa verdade é que, se eu não tenho a palavra, se eu não tenho o Deus revelado da palavra, o Deus da palavra, como é que eu vou adorá-lo? Por isso a verdade, e a verdade encarnada é Jesus. E em espírito, quando nós recebemos ao Senhor, nós vivemos, o Espírito Santo testifica essa verdade em nossas vidas, e é o Espírito Santo que nos leva a adorar mais e mais ao Senhor. Então é em espírito e em verdade que o Senhor quer, essa é a maneira com que o Senhor quer que nós o adoremos. É isso que o Senhor tem para as nossas vidas. Não é adorar do nosso jeito, ou melhor, do jeito que a gente quer, mas da maneira que o Senhor merece, de que Ele é digno de receber uma adoração verdadeira, com todo o nosso ser. Porque se nós não conseguimos adorar com palavras, o nosso ser fala que, a palavra fala que o Espírito Santo intercede por nós, sim, mas Ele também nos leva a essa adoração verdadeira, até mesmo quando a nossa boca não consegue acompanhar a nossa adoração. E é isso que o Senhor espera para as nossas vidas. Reconhecer e entender, a partir desse encontro, a verdadeira adoração. Em terceiro lugar, quem se encontra com Jesus transforma outras vidas. No versículo 39 diz: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho da mulher. O testemunho da mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Então, Jesus mostra para aquela mulher como era, de fato, o meio para se adorar, a quem se adorar e o meio como deveria adorar. E ela fala assim, não, nós acreditamos que vai vir um Messias para
nos ensinar tudo isso. E Jesus se revela a ela o Messias. E é interessante perceber que no capítulo anterior, Jesus se revela a um judeu rico, mas agora a uma samaritana pobre, mostrando que o evangelho de Jesus não se restringe a riquezas, não se restringe ao poder econômico, não se restringe a status, mas a salvação, ela é abrangente. Então Jesus se revela como o Messias. E naquele momento, ela já não consegue, como eu disse no versículo 28 anteriormente, ela já vê que a necessidade, a satisfação dela já não era mais a água física, mas a satisfação dela era em Deus. E ela não conseguia mais ficar só para ela. Perceba novamente, ela transbordava e queria levar a transformação, levar esse encontro com Jesus para outras pessoas, para outras vidas. Veja que o sinal dela foi falar àquele povo que Jesus possivelmente era o Cristo. Que Jesus era o Cristo. Que ele tinha falado todas as coisas da sua vida. Ela deu um testemunho àquelas pessoas. E o nosso encontro com Jesus, o nosso encontro no secreto com Jesus, pode virar uma proclamação pública da nossa fé. O nosso encontro com Jesus pode transformar vidas. O meu encontro pessoal com Jesus pode transformar uma cidade, uma nação, a partir de uma vida, de um testemunho, de falar sobre Cristo, sobre falar sobre a boa notícia de Cristo, sobre a mensagem desse evangelho. Mas também, ela trouxe, esse encontro com Jesus transformou vidas, não somente pelo testemunho público dela, mas pela experiência pessoal daqueles que ouviram a Jesus. No versículo 41 e 42, diz assim: e muitos, Jesus então fica, o pessoal de Samaria pede para que ele fique, Jesus então ensina eles, ficam uns dias com ele, e aquelas pessoas então, no versículo 41 diz, e muitos creram nele por causa da sua mensagem. Então disseram à mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Então não foi simplesmente agora pelo que a mulher disse, não foi pelo testemunho simplesmente da mulher, mas agora foi por uma experiência pessoal com Jesus. O nosso testemunho é o primeiro passo, mas não há transformação verdadeira sem um encontro pessoal com Jesus, sem um encontro pessoal com Cristo. É necessário que nós experimentemos, conheçamos a Ele pessoalmente. O testemunho é o primeiro passo, mas o segundo e mais importante é conhecermos a Jesus, nós mesmos. Temos experiências com Cristo, com Deus, nós mesmos. Em si, nós não salvamos ninguém, mas nós somos o canal que o Senhor tem para que a salvação chegue às pessoas. E é essa a verdade que Jesus quer. É esse encontro que Jesus quer nos mostrar. Esse encontro que muitos aqui já tiveram. O primeiro encontro há muito tempo atrás, outros há pouco tempo atrás. Mas esse encontro com Jesus, essa é a verdade. Esse encontro com Jesus tem o poder de transformar vidas. Tem o poder de transformar a nossa vida e a vida de outras pessoas. Esse encontro daqui de Jesus com aquela mulher samaritana transformou e hoje nos mostra que é possível essa transformação. Então, meus irmãos, esses foram os três resultados do encontro com Jesus. Em primeiro lugar foi a respeito de que nós podemos beber dessa água. Nós podemos beber da água da vida, essa água viva. Nós temos essa oportunidade.
Nós também, quando encontramos a Jesus, entendemos o que é verdadeiramente a adoração. E aí nós encontramos o real sentido das nossas vidas. É aqui que nós encontramos o propósito das nossas vidas. E a partir desse encontro, nós também somos chamados a transbordar e a levar essa água viva para outras pessoas. Então, nesse momento, meus irmãos, eu queria convidá-los a fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça, falar com Jesus, pedir para que esse encontro com que o Senhor, que nós tivemos há muito tempo atrás, o primeiro encontro, na verdade, que nós tivemos com Cristo, que o Senhor nos resgatou, que o Senhor nos trouxe para perto. Que a gente possa relembrar desse momento e entender o que nós éramos antes de Jesus, o que nós éramos antes desse encontro com Jesus, e ver o que o Senhor já fez, que nós temos um sentido na vida porque Ele nos deu um sentido na vida, que nós entendemos que a nossa vida é para adorá-lo, que o nosso coração não consegue se manter quieto, o nosso coração é inquieto se não estivermos pousados na presença de Deus. E esse encontro transforma vidas. Que esse encontro que nós tivemos com Jesus possa transformar outras vidas também. Para além das 4 paredes da igreja, mas por todas as nações. Senhor Deus, Pai maravilhoso e poderoso, eu te agradeço, Jesus, porque o Senhor falou conosco. Jesus, como aquela mulher samaritana, Jesus, o Senhor mostrou, Pai, que para haver uma boa notícia, Jesus, nós precisamos entender qual era a má notícia, que nós estávamos afastados do Senhor. O Evangelho do Senhor, ó Deus, nos mostrou o quanto nós somos necessitados dessa graça, Senhor, dessa salvação, Jesus, que nos foi dada imerecidamente, Senhor. Com o encontro, o Senhor nos transformou, nos transbordou, Senhor, mostrou que não é, ó Deus, em bens materiais, ó Deus, o nosso prazer, Jesus. Não é, Jesus, em relacionamentos humanos, pura e simplesmente a nossa satisfação, Jesus. Mas a nossa satisfação está no Senhor, ó Deus. O nosso prazer de viver está em Ti, Jesus. Tu és a nossa vida, Senhor. Não há nada, Senhor Jesus, que preencha esse lugar que é totalmente Teu. Tudo, na verdade. Não é, ó Deus, preencher, mas é completar tudo, tudo. Jesus, muito obrigado, Senhor. Que o nosso estilo de vida seja de um adorador, que o adore em espírito e em verdade, Jesus. Que o nosso coração possa conhecer mais de Ti, que a nossa vida, ó Deus, e nós possamos conhecer mais de Ti a partir da Tua palavra. Revela-se mais e mais a nós, Senhor. E que o Teu Santo Espírito testifique e acenda essa chama por mais de Ti, Jesus. Ó Deus, e que assim o nosso coração transborde, Senhor Jesus, para que outras pessoas sejam impactadas a ter um encontro com o Senhor Jesus. Que nós possamos sair daqui com esse pensamento, Senhor, que nós estamos aqui com um propósito, ó Deus, e com ó Deus, um objetivo que o Senhor colocou em nossos corações, que é adorá-lo e fazer o Teu nome conhecido, Jesus. Muito obrigado, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém.